Vamos então à segunda parte do 7º capítulo. Nós vimos no final da primeira parte o Sâncio explicando como tudo nós recebemos de Deus por empréstimo, para o nosso crescimento, o nosso aprimoramento, tanto encarnados como desencarnados. Nós vemos aqui o André pensando: lembrei-me instintivamente da nossa errada conceituação de vida na Terra, quando nos achamos sempre dispostos a senhorear indebitamente os recursos do estágio humano em terras e casas, títulos e favores, prerrogativas e afetos, arrastando por toda parte as algemas do mais gritante egoísmo. Sâncio registrou-me os pensamentos, porque acentuou com paternal sorriso, após ligeira pausa: realmente, no mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo o conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhe são adjudicados pela providência divina por determinado tempo, de vez que a morte funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí vemos os princípios de causa e efeito em toda a força de sua manifestação, porque no uso ou no abuso das reservas da vida que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Através de nossos pensamentos, palavras e atos, que nos fluem, invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva nos setores da experiência e, do quilate de nossas intenções e aplicações nos sentimentos e práticas da marcha, a vida organiza, em nós mesmos, a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Nesse ponto do valioso esclarecimento, Hilário inquiriu com humildade: amado instrutor, à face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal? Sâncio fez um gesto de tolerância bondosa e replicou: evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia. Não obstante o respeito que a filosofia nos merece, porquanto nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, os quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. O bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal
será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Fim da breve pausa, o ministro ajuntou: possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservassem a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte. Em vista da pausa que se fizera espontânea, ousei ainda interrogar, faminto de luz: generoso amigo, poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Sanzio refletiu alguns momentos e ponderou: é muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Ainda assim, iniciemos o tentame, recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível. Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Cada planta produz na época própria, segundo a espécie a que se ajusta, e cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. A planta, de começo, jaz encerrada no embrião, e o destino, ao princípio de cada nova existência, está guardado na mente. Com o tempo, a planta germina, desenvolve-se, floresce e frutifica. E também com o tempo, a alma desabrocha ao sol da eternidade, cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e entendimento e frutifica em amor e sabedoria. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar que lhe impõe os caracteres dos antepassados, e a alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida e, por isso, já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. Nossa mente guarda consigo, em germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã, assim como a pevide minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. Vamos lembrar, no capítulo 13 dos Missionários da Luz, a formação do Sigismundo. Ali foi escolhido qual era o esperma e qual era o óvulo que mais se aproximaria, que melhor representaria aquelas colocações genéticas, aquelas colocações de DNA que seriam montadas para tudo aquilo que o Sigismundo tinha se programado a aprender e a fazer. Continuando. Nessa altura, Hilário perguntou inquieto: não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta? Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã? Sanzio, contudo, esclareceu complacente: sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. É o mineral obedecendo às leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos, mas na consciência humana
a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Sempre, né? É o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha que poderá fazer de uma encarnação quase que um salto de aprimoramento. Ou então estacionarmos, né, num determinado ponto, ou pior ainda, regredirmos em algumas condições. Mas ainda mesmo nas piores posições expiatórias, inquiri, goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? Como não? Falou o ministro generoso. Imaginemos um delinquente monstruoso, segregado na penitenciária, acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta de seu livre arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo, a breve tempo esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. O raciocínio era claro, mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, indaguei. Venerável benfeitor, para a nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Sancho sorriu e observou. Da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência, indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Se nós mancamos, se nós titubeamos, nas experiências que temos, nas coisas que temos para aprender, nós temos o tempo, e a misericórdia divina para podermos recomeçar, para podermos refazer e consertarmos aquilo que deixamos para trás ou deixamos de aprender. Vamos continuar então na terceira parte deste capítulo.